E aí, tudo bem? Olha, nesse vídeo nós vamos ver alguns casos particulares de funções do primeiro grau, tá? E o gráfico também dessas funções são gráficos especiais por causa dessas características que essas funções têm. Essa função aqui, f de x é igual a x, ela recebe um nome especial. Repara o seguinte, para cada valor de x que você tem, o valor da função é o mesmo. Então, o mesmo valor de x é o mesmo valor de y. O parâmetro b aqui vale zero, né? Então essa é uma função linear, mas pelo fato dela ter essa característica que os valores de x e de y vão ser sempre os mesmos, ela recebe um nome de função identidade, tá bom? E vamos imaginar o gráfico dela. A gente sabe que ela vai passar pela origem porque o valor do parâmetro b é zero, tá bom? Mas vamos lá, se o x vale 1, eu sei que o y vai valer 1 também. Se o x vale 2, o y vai valer 2 também, e por aí vai. Então, mas como eu já sei que passa pela origem, eu só preciso de 2 pontos. Estou pensando aqui nesse outro ponto, esse ponto 1, 1. Deixa eu marcar esse ponto aqui direitinho. Ótimo, aqui ó, ponto 1, 1. Se eu ligar aqui, a origem até aquele ponto, eu tenho aí o esboço do nosso gráfico. E aí nós vamos analisar um pouquinho qual que é a característica que ele tem, tá? Olha só, eu tracei o gráfico, mas veja bem essa figura que aparece aqui. Essa figura, pessoal, é um quadrado de lado 1. É um quadrado de lado 1 e esse traço aqui do gráfico, dentro desse quadrado, representa para a gente a diagonal do quadrado. Como o quadrado é também um losango, porque ele tem os 4 lados iguais, a gente sabe que a diagonal do losango é também bissetriz dos ângulos internos. E os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. Então eu posso dizer que se isso aqui é uma diagonal, é uma bissetriz, esse ângulo vai medir 45 graus, aqui também. Aqui, por serem opostos pelo vértice, também. E aqui também. Então, olha só, a função identidade, ela, além de ter essas características aqui, né, do valor de x ser igual ao valor de y sempre, a gente observa que ela vai ser a bissetriz dos quadrantes ímpares. Opa, como assim? Vamos lá? Quadrante 1, né, os eixos aqui, eu tenho 4 quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Essa função identidade ela está passando por quais quadrantes? Quadrantes 1 e 3. E ela é a bissetriz desses quadrantes. Então, a função identidade ela tem essa característica. Ela vai ser a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Tranquilo, né? Nós vamos ver um outro exemplo agora. É esse aqui. f de x é igual a menos x. Tá vendo? Agora já não é mais f de x é igual a x. Então, se eu for pensar nesse caso aqui, para cada valor de x que eu tiver, o valor de y, que é o valor da função, vai ser o oposto de x. Então, essa função, ela recebe o nome de oposta da função identidade. E uma característica que ela tem, eu acabei de falar, os valores de x e y vão ser sempre opostos, vão ser sempre simétricos. Como assim? Se o x vale 1, o y vai valer, f de x vai valer menos 1. Então vamos marcar isso aqui. X vale 1,
y f de x vai valer menos 1. O gráfico vai passar pela origem, porque é uma função linear, o valor de b é 0. Vamos ver aqui esse ponto. Marcar ele direitinho aqui. Esse é o ponto 1, menos 1. Se eu quisesse marcar outro, por exemplo, quando o x vale menos 1, eu ia achar que o y vale 1. Né? Sempre simétricos, sempre opostos. Sabendo que o gráfico passa pela origem e também por esse ponto 1 menos 1, se eu ligar esses dois pontos, eu tenho aí o esboço do gráfico. Beleza. Agora, olha a semelhança que existe aqui com a função identidade. Aqui eu tenho um quadrado também de lado 1, certo? Quadrado também é losango, então a diagonal do quadrado ela é bissetriz dos ângulos internos do quadrado e os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. Então, como isso aqui é bissetriz, aqui 45 graus, aqui 45 graus, aqui opostos pelo vértice 45 graus, aqui também 45 graus. Tá vendo? A oposta da identidade ela está passando pelos quadrantes pares. Aqui é quadrante 1, aqui é quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Se a identidade ela era bissetriz dos quadrantes ímpares, a oposta da identidade ela é bissetriz dos quadrantes pares. Então, ela é bissetriz dos quadrantes pares. Beleza? Então, aqui semelhanças e diferenças da identidade para a oposta da identidade. E tem mais um exemplo que eu quero te mostrar. Um caso particular. O exemplo é esse aqui. F de x é igual a uma constante que eu estou chamando de k. Repare o seguinte, o valor dessa constante ele não depende do valor de x. Para qualquer valor de x aqui, o valor da função vai ser sempre essa constante. Então, primeira coisa, essa função desse tipo aqui não é função do primeiro grau. É chamada de função constante. E qual que é a característica que o gráfico da função constante tem? Se a constante for um valor positivo, e a constante é o valor da função, o gráfico vai ser paralelo ao eixo x, porém num valor positivo. Então isso aqui é o gráfico de f de x igual a k, para o caso de k ser maior do que 0. E se for um valor negativo, o valor dessa constante, o gráfico ele é paralelo também ao eixo x. Mas vai ser abaixo do eixo x, porque nesse caso aqui o valor de y, que é o valor da função, que é a constante, é negativo. Pode coincidir desse valor de k ser 0 também. Nesse caso, se f de x for igual a 0, o gráfico vai coincidir com o eixo x, vai passar exatamente aqui em cima. Por quê? Nesse eixo, o valor de x é 0. Tá bom? Então, aqui eu tenho, se a constante for positiva, aqui se a constante for negativa, e se a constante for 0, vai coincidir com o eixo x aqui. Beleza? Olha, eu mostrei para você nesse vídeo 3 casos particulares de gráfico de função. Mostrei para você primeiro função identidade, f de x igual a x, depois oposta da identidade, f de x igual a menos x, e esse terceiro caso, que é um caso particular que, como a gente viu, nem é uma função do primeiro grau, é uma função constante, mas a gente acaba estudando essa função constante junto com a função do primeiro grau também, ok?
Espero que tenha ficado claro aí para você os exemplos que foram dados, tá bom? Clique nessa região, se inscreva em nosso canal de vídeos e receba todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E se você clicar aqui nessa parte de baixo, você será direcionado para o nosso site auladoguto.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas e também exercícios e outras curiosidades e assuntos interessantes sobre a matemática. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!